Boa tarde, mais uma vez. Estamos dia 13 de julho de 2021, prosseguindo a segunda parte da tarde deste dia. Estamos em processos de contribuição previdenciária da relatoria da doutora Sônia Acioli, mesma empresa, então uma série de processos da mesma empresa, Agnello Pacheco, Criação Propaganda, foram julgados o item 23 e agora estamos indo para o item 20, foi o 25 também, que foi o último da parte anterior da tarde. E eu passo a palavra para o relator, então, vai encaminhar a análise do próximo processo. Por favor, Sônia. Boa tarde a todos, mais uma vez. Então, agora nós vamos ao item 24, que é relativo ao ano de 2004. Então, mais uma vez, recurso voluntário, no singular, interposto contra o acórdão proferido pela 11ª Turma de Julgamento de São Paulo 1, que manteve o lançamento em razão da empresa ter deixado de recolher as contribuições previdenciárias, parte da empresa, e também do financiamento dos benefícios concedidos, aí em razão do GILRAT, né, da incidência de incapacidade laborativa, e incidentes sobre remuneração paga a segurados e empregados e contribuintes individuais relativos às competências aí de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. Então, eu trago aqui, logo no começo, o relatório do acórdão, né, levantando todas as questões que foram trazidas também na impugnação do contribuinte, né, as preliminares que ele alegou, destaca aqui todas as alegações. O contribuinte, na realidade, nesse caso, ele traz afirmações aqui, mês a mês, das competências, mas elas, vocês vão ver que dá para somar tudo isso e colocar em 3 blocos de alegações. Muito bem. O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em acórdão proferido com a ementa que está aí, disposta no voto, e então teve impugnação improcedente, crédito tributário mantido. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o recurso, insurgindo-se contra o acórdão, ao fundamento de nulidade da autuação por violação do direito de defesa / verdade material. Ele assinala a correção nos recolhimentos, ele fala que não houve infração tributária, e ele requer o cancelamento do crédito tributário, e ele quer também que as intimações sejam remetidas exclusivamente ao procurador dele. Então, eu começo o voto tratando da nulidade, né, e trago, então, os normativos, né, trago aqui o PAF, Código Tributário Nacional, né, falo novamente da necessidade do prejuízo, falo da questão dos princípios constitucionais, né, que eles não existem, aliás, que não existe direito à ampla defesa ao contraditório antes do momento da defesa, especificamente, né, que é a impugnação. Trago aqui a súmula CARF 46, né, inclusive que indica que o lançamento pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, e aí vou analisar o que o acórdão recorrido disse a respeito das alegações de nulidade. Então, o acórdão recorrido falou, né, que não merece acolhida a alegação da impugnante no sentido da ocorrência de cerceamento à defesa por falta de instrução do auto de infração e violação do princípio da verdade material. Houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, da natureza das contribuições devidas e do período a que se referem, conforme pode se verificar do auto de infração e anexos. Cumpre salientar que o ato administrativo consubstanciado nesse auto de infração possui motivo legal, tendo sido praticado em conformidade ao fundamento legal estipulado, estando seus fundamentos legais discriminados nos fundamentos legais do débito, bem como motivo de fato, tendo havido pela fiscalização a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. E estão os fatos inoponíveis discriminados em anexo DD, né, discriminativo de débito, e na planilha elaborada pela fiscalização. No anexo 4, aí ele vai falando, né, no anexo 4 se apresenta uma lista de remunerações por segurado e por competência, referente aos fatos geradores obtidos em GFIP, com indicação da sua origem. No DD, no anexo DD, por sua vez,
se discrimina por competência e estabelecimento as bases de cálculo, as rubricas e alíquotas, e no anexo FLD são informados ao contribuinte os dispositivos legais que fundamentam o lançamento. Tais anexos, ao indicarem as bases de cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas e as contribuições exigidas por competência, bem como os dispositivos aplicados pela fiscalização, discriminados por período, propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório. Então, nesse sentido, já em primeira instância, havia sido afastada a alegação de nulidade por ofensa ao cerceamento de defesa, e mais uma vez, essa alegação é afastada. Dos fatos e do mérito. Bom, segundo consta do relato fiscal, né? Então, o débito incluído no auto de infração refere-se a contribuições à Seguridade Social devidas pela empresa, que estão discriminadas aqui abaixo, né? Contribuição patronal de 20%, contribuição de 2% para o financiamento, está errado, desculpa, dos benefícios concedidos em razão de GILRAT aqui, né? Deram origem ao débito os valores constantes da folha de pagamento, as bases de cálculo, as alíquotas e as contribuições apuradas encontram-se discriminadas. A empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não correspondentes a todos os fatos geradores. As omissões verificadas foram comunicadas ao contribuinte pelo termo de intimação fiscal, detalhando-se no anexo 1 daquela intimação os elementos que precisavam ser esclarecidos. Não se verificou o elemento a acrescentar a apuração dos fatos geradores, objeto dos levantamentos. O anexo 3 do presente auto e o relatório RADA indicam o aproveitamento de créditos disponíveis para abatimento dos valores devidos. Na priorização do aproveitamento dos créditos para abatimento, foi observada uma determinada ordem e tal. O acórdão examinou as provas e falou o seguinte: no que tange às guias de previdência, porque ele traz nas alegações, só tomar um golinho de água, nas alegações dele, ele fala que ele pagou tudo direitinho e que não foram aproveitados GPS de pagamentos dele, né? E que ele teria pago, inclusive ele traz alguns outros elementos de pagamento, né? Que ele teria pago mais valores, ele reproduz o que ele já tinha trazido em sede de impugnação. Então, aqui, o acórdão fala, né, no que tange às guias de previdência social, com valor 357,20, citadas pela empresa em sua defesa e trazidas em cópia aos presentes autos, ele põe aí os documentos, pensa que já houve a sua apropriação pela fiscalização. E ele repete esse argumento agora em sede de recurso, mas tanto a fiscalização diz no relato, quanto o colegiado entendeu também que existia a prova de que já houve a apropriação desses valores na ação fiscal. Isso pode se verificar do RDA, do RADA, está errado aqui, né? Vamos dizer, do RADA, que foram gravados em CD e entregues ao contribuinte por via postal. Qual é o problema desse processo? Deixa eu já até trazer o problema dele, e ele fez com que eu refletisse bastante. O auditor fiscal elaborou esses documentos, o RDA e o RADA, entregou em CD, e tem o documento de entrega, né, para o contribuinte, e não juntou aos autos. Efetivamente, esses documentos não estão juntados aos autos. O que a gente tem? A gente tem o relato fiscal de que houve apropriação de valores, e depois tem o acórdão, que também comprova que houve apropriação de valores. Mas eu não vi o RDA e o RADA. Não vi com os meus olhos. Bom, o anexo 3 do presente auto e relatório, RADA, indica o aproveitamento de créditos disponíveis para abatimento dos valores devidos. Na priorização do aproveitamento, que é aquilo que eu já tinha até falado para vocês. Olha, ele fala, as contribuições devidas referentes a remunerações declaradas antes do início da ação fiscal, com fatos geradores detalhados no anexo 2 do auto. Os fatos geradores declarados em GFIP antes do início da ação fiscal estão considerados apenas para efeito de apropriação dos recolhimentos sem integrar
os autos lavrados, os valores referentes às contribuições dos segurados empregados omitidas em GFIP, os valores referentes à contribuição dos segurados individuais omitidas em GFIP, os valores referentes a contribuições patronais. No que diz respeito à alegação de que a base, então, ele fala primeiro da apropriação dessas GFIPs de 357,20, que o relato fiscal nos traz a informação de que já foram apropriados, ele está pedindo para apropriar de novo, o acórdão já afastou isso com base no relato fiscal e no que teria sido informado em RDA e em RADA. Outra alegação, no que diz respeito à alegação de que a base de cálculo utilizada para cálculo da contribuição patronal sobre o prolabore das competências 1 e 2 estaria incorreta por não constar em sua DIRF referente ao exercício de 2004, o pagamento de prolabore para a senhora Adriana de Carvalho Pacheco nessas competências, cabe observar que a apuração do prolabore relativa a tais competências se deu com base nas folhas de pagamento fornecidas pela empresa, conforme explicitado no anexo 4º deste auto de infração, sendo que nas folhas de pagamento consta o prolabore para essa segurada no valor de R$ 2.400. Ele quer reduzir, ele falou isso tanto na impugnação, como ele falou agora no recurso, ele quer reduzir a base de cálculo dessas competências 1 e 2. Cumpre salientar que a fiscalização já examinou a DIRF no ano calendário 2004 da empresa, tendo solicitado tal documento por meio do termo de intimação e constatado divergências das informações aí prestadas com relação ao valor das remunerações pagas aos contribuintes individuais, tendo intimado a empresa a justificá-las por meio de termo de intimação fiscal. Que a fiscalização examinou ainda, para apuração dos valores devidos, a contabilidade da empresa, livros, razão e diário, conforme relato fiscal, e que a folha de pagamento é um documento hábil a servir de base para a constituição do crédito tributário. E a fiscalização constituiu o crédito tributário com base na folha de pagamento. A apuração do crédito com base nas folhas de pagamento se deu em absoluta conformidade com a legislação previdenciária. E aí ele vai falar, por infringir o disposto do artigo 32, de deixar de preparar, teve outro auto de infração. Então, o colegiado de primeira instância já afastou essa alegação com relação à base de cálculo que ele traz novamente agora em sede recursal. Aí ele fala uma outra coisa na impugnação que também repete agora. Quanto às GPS com valor de R$ 4.800 relativas às competências de 1/2004 a 5/2004, citadas pela impugnante, cabe observar que foram acostadas aos autos por ela apenas cópias simples, referentes a algumas competências, não foram nem todas. Por exemplo, no mês 4 não foi juntada. E não foi mesmo. Que não foram consideradas pela fiscalização quando da constituição do crédito tributário, conforme pode-se verificar dos anexos, que nós não temos como checar aqui, porque eles não estão acostados aos autos. Mas aí o colegiado de primeira instância também fala que nenhuma delas consta no conta corrente aqui no sistema Águia da Receita. Então, não é possível que no presente momento, então a cópia simples, somado à falta de informação nos sistemas da Receita Federal, levaram a que a autoridade fiscal não aceitasse aqueles GPS, e que nem a autoridade de piso aceitasse também. Desse modo, tendo havido a apropriação das GPS referentes às competências, do valor de R$ 357,20, mencionadas pela empresa em sua defesa, não constando no conta corrente da empresa os R$ 4.800, por hora, o presente auto de infração deve ser mantido. Cumpre esclarecer, por fim, que a autora pode apresentar, e isso já na decisão de primeira instância, foi informado, eu acho que nem precisaria, mas aí o colegiado lá decidiu, então, informar o contribuinte, esclarecer ao contribuinte, que a qualquer momento ele poderia pedir a inclusão dos recolhimentos, se eles existiram efetivamente, essas competências, esses recolhimentos de 4.800, na competência 1, de 1 a 5 de 2004, desde que ele provasse isso, e ele pode pedir lá na DRF dele, que no caso era a DERAT, que era a DRF de jurisdição dele.
que poderia, então, fazer aí a revisão desses valores e tomar as providências cabíveis, né? E até foi ressaltado no acórdão que, sendo apresentado o requerimento pela empresa, na hipótese de haver o registro das GPS no sistema Águia, né, haver a comprovação desses recolhimentos, o presente lançamento poderá, então, ser objeto de retificação. Bom, o recorrente, aqui no recurso, ele traz exatamente as mesmas questões. Então, ele fala que ele alega, né, que ele já quitou esses 357,20 que são cobrados a título de contribuição. Ele fala que houve erro de cálculo, que houve erro na base de cálculo para pagamento das contribuições previdenciárias patronais, que seria de 24 mil e não 26.400, naquele caso, né, do Prolabore, e ele também, ele traz essas duas questões. Ele fala, eu acho que nesse caso ele não falou dos 4 mil, não, ele falou sim, falou dos 4 mil. Bom, relativamente ao primeiro item, observa-se que os autos não trazem o RDA, que, segundo a autoridade fiscal, foram lavrados. Entretanto, conforme aponta o R-Acórdão, o relatório fiscal efetivamente noticia o aproveitamento desses valores na lavratura da autuação. Sob a minha ótica, esse pedido está prejudicado, porque ele já foi, não existe o objeto, né? Já foi aproveitado. E aí eu somei. Além do mais, o recorrente alega a necessidade de apropriação de valores, mas não traz provas no sentido de que não teriam sido apropriadas. Existe o relato fiscal, existe a descrição do colegiado, e não existe a prova no sentido contrário. O ônus da prova é do recorrente, então eu afasto essa alegação. Relativamente ao segundo item, apesar dos anexos não terem sido apostados aos autos, o relato fiscal noticia que a apuração do Prolabore relativa às competências se deu com base nas folhas de pagamento fornecidas pela empresa, sendo certo que a apuração do crédito com base nas folhas de pagamento se deu em absoluta conformidade com a legislação previdenciária. Então, nesse sentido, eu também não acolho a alegação dele de erro na base de cálculo. E, relativamente aos pagamentos de 4.800, cumpre considerar correto o entendimento esposado pelo colegiado de primeira instância. Conforme trecho do acórdão já reproduzido, quanto às GPS com valor, eu vou reproduzir, né? Elas foram apresentadas só cópia simples e não tem nenhuma informação nos sistemas da Receita desse pagamento. E, não obstante, caso o contribuinte queira, e ele já tinha sido informado disso até por esclarecimento prestado no acórdão, né, pelo colegiado de primeira instância, ele poderia ele pode trazer essa prova, ele poderia ter trazido agora, mesmo que a gente não conhecesse, e pode levar essa prova, caso ela exista, para a administração tributária competente para analisar da circunscrição dele. As alegações trazidas em sede de recurso são as mesmas já apresentadas e bem sopesadas, sopesada está errado, né? Pelo colegiado de primeira instância, nada havendo para acrescentar a fundamentação que ora acolho integralmente. Por fim, o recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos seus procuradores exclusivamente, então aí eu aplico a súmula CARF 110. Como esse caso é um caso, ele não se insurge, viu, Rony, especificamente contra a multa, então eu trouxe aqui a aplicação da portaria conjunta PGFN 14, aquele texto que eu tenho trazido em outros votos. Então, com essas considerações, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok, colegas, está em aberto o debate. Eu vi colocações dos colegas aí. Eu estou vendo sua dificuldade, assim, Sônia, nessa questão, você até tinha mencionado, né, anteriormente comigo, que a gente está partindo do pressuposto que, baseado em afirmações, assim, em declarações, seja da autoridade coatora, seja da autoridade coatora, não, isso é mandato de segurança, da autoridade fiscal, seja da autoridade jogadora, de que tem RDA, tem RADA
e foi apropriado e os documentos não estão nos autos, e acho tão fácil Não, de não citar são isso. declarações, não são declarações. Tá, então, Deixa eu corrigir isso, então. Na realidade, existe um relato fiscal, que não é uma declaração. O relato fiscal ele faz parte, ele é um documento que faz parte da autuação. Então, ele não é uma declaração, é um ato administrativo de constituição do crédito tributário. Tem um documento ele tem, mas ele tem. indicando a apropriação dos valores. E Então, tudo RADA bem. e RDA tem o documento nos autos de que ele foi entregue em CD para o contribuinte. E depois disso, não é uma declaração do colegiado, é um ato administrativo formal, de cunho decisório do colegiado, dizendo, novamente reproduzindo, o relato fiscal que demonstra, né, que é parte da autuação, de que houve a entrega do RDA e do RADA, e que aqueles valores foram apropriados, e por outro lado, eu tinha até comentado isso com o Rony, porque, na realidade, quando eu li o processo, eu fiquei com bastante dúvida da possibilidade de fazer um despacho e pedir para juntar, mas depois que eu reli a instrução, inclusive a documentação, eu achei por bem concordar aí com os documentos que estão. Então, o relato fiscal é um documento, não é uma declaração, e o acórdão também não é uma declaração, é um documento que expressa uma situação que realmente houve uma instrução ruim, deficitária. Fato, ponto. Não, cara, nós estivéssemos aqui na situação da autoridade fiscal, teríamos juntado o RDA e o RADA. Não foram juntados, mas existe a descrição da apropriação desses valores. Por isso que eu optei por manter e por julgar prejudicado ali. Mas eu respeito e compreendo posições no sentido oposto. Tá. Está uma discussão semântica, se é relato, narrativa, declaração, se é um ato administrativo. A questão não é essa. A questão é a seguinte: tem prova de que esse documento, que houve essa apropriação, ou não tem prova nos autos? Essa é a questão. Entendeu? Para mim, o relato, declaração, administrativo, julgamento, o acórdão, seja da maneira que se expresse, está se referindo a documentos que não estão nos autos. Entendeu? Esse é que é o ponto, tá? E a gente vai estar julgando com base simplesmente, não, mas a honorável autoridade administrativa. Sabe, a questão não é essa, gente. Eu vejo mas assim, ele poderia ter feito prova. Terminações, vou terminar, por favor. Vamos sair desse caso aqui. Vamos sair de um outro caso em que a gente tenha... O caso concreto está meio intrincado mesmo. Vamos pegar um outro caso que aconteça uma situação similar. A autoridade disse que não, eu fiz isso, mas não junta documento nenhum. Aí a DJ chega e se reporta. Não, a autoridade disse que fez isso, então está feito. Né? E aí a gente, sabe, isso é tão simples de resolver, baixa em diligência, pede para juntar o RADA, o RDA, e até eles aproveitam e verificam se essas apropriações, se fosse uma produção de prova impossível, etc., alguma coisa assim, a gente poderia até, aplicar, a gente aplica a distribuição de ônus de provas quando realmente, né, acho que as provas não têm condição de ser produzidas, um processo... os processos mutativos vai voltar a princípio de eficiência, mas a gente vai estar julgando com base em narrativas constantes, relatos, sempre com relato fiscal, que estão constando num documento, mas que não tem, assim, sabe, o fato de ter sido julgadores do DRJ, a autoridade lançadora não traz isso, isso tem que estar tem que estar apoiado em documentos robustos, sabe, e o RADA é o documento oficial, que tem que constar no processo, é padrão isso, se não consta no processo, e ele sim que demonstra, ele tem relaciona quais são todos os documentos que foram apresentados pelo contribuinte e aloca eles lá nos débitos, e aí sobra o valorzinho que é pagar, o que não é, entendeu? A gente basear, não, foi apresentado o RADA e foram feitas as alocações, eu não acho isso suficiente, desculpa, não acho mesmo, para conformação do convencimento do julgador, né? Mas, enfim, eu lhe passo a palavra, mas eu me posicionei aqui já. Não, é que eu acho aqui que tem um documento que ele recebeu esses anexos todos, tá? Ele recebeu esses anexos todos no CD. Então, caberia a ele também trazer e falar, olha, realmente ele está alegando as mesmas coisas que ele já alegou na impugnação. Por que ele não trouxe ele sabe que não está no processo. Por que ele não trouxe e falou, olha aqui, ó, eu estou aqui vendo aqui o RADA e não está aqui o 357. O relato fiscal fala que foi apropriado. O relato fiscal fala que foi apropriado. A DRJ confirmou com base no relato fiscal. O relato fiscal
me desculpe, não é uma questão de semântica, é a questão que é um ato administrativo. Ele comprova isso. E o contribuinte, do outro lado, ele traz uma afirmação, mas ele não traz nenhum elemento no sentido da afirmação dele. Ele fala, olha, não foram apropriados os valores. Mas ele não traz prova de que não foram apropriados os valores. Fala, olha, eu recolhi R$ 4.800, mas ele também não traz prova desses R$ 4.800 que foram recolhidos. Então, na minha opinião, por isso que eu até coloquei lá, soma-se a isso o fato de que o contribuinte alega, mas não prova as alegações dele. Então, por isso, eu optei por manter. Mas, enfim... Tudo bem, é convencimento, mas assim, uma coisa é uma situação que os documentos estão nos autos, e aí o contribuinte tem os documentos nos autos, e o contribuinte, ao invés de chegar e demonstrar, e aí sim ele teria o ônus de analisar os documentos dos autos, né? Verificar caso, não, essa aqui está errada, essa aqui está errada, né? Agora, o documento não está nos autos. Entregaram o CD, ele articulou lá que tinha recebido. Tá, mas isso exime a autoridade, a lançadora de municiar o auto-infração com os documentos que tem que municiar a auto-infração? Eu acho que não é suficiente, pelo menos para mim, né? Mas, evidentemente, temos posicionamentos diferentes. Enfim, está aí aberto, gente. Eu encaminharia para uma diligência, tá? Para ser juntada desses documentos e aproveitaria e fazer a verificação, porque a DRJ está fazendo uma série de considerações acerca de GPS que foi alocada, que não foi alocada, e eu acho que isso aí, pelo menos assim, se a DRJ, acho que até tem uma condição melhor de verificar a correção ou não desse tipo digamos assim, de alocação, mas aqui no CARF eu não vejo como é um pouco mais complexo, somente se tratando de períodos tão antigos aí. Aproveitaria e ver isso aí. Mas, enfim, seria a minha proposta aí, uma conversão de julgamento de diligência aí ela passa para preliminar, né? Vai ter que ser votada necessariamente. Né? Não sei se a Sônia quer fazer mais alguma colocação, que está com a mãozinha levantada aí. Ai, desculpa, eu tinha esquecido a mão levantada. Não, mas eu acho que a gente pode votar, então, a conversão. Votamos aí, qualquer coisa a gente vai para o mérito. Se for vencido, não tem problema. Isso aí faz parte. Estão claras as propostas? Não. Então, é clara a situação? Né? Então, é isso. Quem acha que tem documentação... Falhou, Rony. Falhou. Se está suficientemente instruído o processo, isso é que tem que esquecer no mérito. Você acha que está suficientemente instruído o processo para chegar a um convencimento de mérito acerca da lide, tem que rejeitar a diligência. E se acha que não está suficientemente instruído, né, porque essa é o intento da diligência, vota pela diligência. Mário, como voto? Rony, só fazer uma parte antes, não é só a questão da instrução processual, eu concordo que a instrução aí é bastante falha, também o fato do contribuinte ter em mãos a documentação, todos os anexos da autuação, e dele não fazer prova das alegações dele. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, são só essas considerações. Ok, pode ser colocado dessa maneira, se for só. Mário, com voto? Pelo fato de estar no próprio voto aqui falando que está faltando um documento, né? Então já mostra que a coisa está um pouco precária mesmo. Então eu acompanharia essa questão da diligência para ser mais prudente, porque aqui mesmo a gente está dizendo, se está faltando rada, mas assim, e o cara voltou, né? O contribuinte voltou no mesmo argumento. Então acho que seria prudente a diligência. Então acompanhe a questão da divergência para dirigir. Pelos mesmos... Estou abrindo a divergência, né? Para aderir à diligência que o Rony antecipou, brincadeiras à parte, eu também concordo que não vai ter nenhum prejuízo, né, se a gente fizer essa diligência. Está evidente a questão da carência, né, de elementos probatórios robustos para que a gente possa decidir com tranquilidade. Então, eu não vejo nenhum prejuízo, também não vislumbro a gente estar fazendo prova
para o contribuinte, eu adiro à divergência. Eu também vou votar com a realização da diligência. Até porque tem as cópias das GPS, mesmo sendo cópias simples, então tem autenticação, né? Então eu vou também pela diligência. Eu também vou pela diligência, bem observado. Pela questão da saúde processual, aí eu também acompanho a divergência. Saúde processual foi inspirador. Eu nunca tinha ouvido essa. Mas... Ok. Então, Ouvi isso 2 vezes, Rony. Eu achei bem poético e necessário, né? Ok. Então, eu também vou votar pela diligência. Eu faço aqui autodesigno aqui. Não. Presidente, Martim não votou, não. Martim. Porque eu não me acostumei ainda. Martim, como vota, por favor? Tá. Em que pese a fundamentação do conselheiro Rony, eu entendo que o processo estaria hábil para julgamento aqui e não haveria prejuízo. Então, eu acompanho a relatora pela negativa da diligência. Ok. Por maioria resolvido por maioria de votos, conversão do julgamento em diligência. Eu faço aqui um voto vencedor. E vencida a relatora que dava... O encaminhamento foi que votou por negar provimento do recurso, foi isso, né? Mas não tem que constar nesse caso, presidente, que rejeitou a diligência? Não, que rejeitou, vencida, é só... Não vou colocar com encaminhamento de mérito, é só colocar que entendeu por desnecessária a conversão. Olha, se o Martim não tivesse votado comigo, eu ia até falar que se todos votassem pela diligência, eu convertia isso numa resolução e mandaria em diligência. Mas como o Martim votou comigo... Eu acho desnecessário também, né? Acho que dá para esperar. Porque tinha por causa do CD, né? Se não tivesse o CD na história, eu concordaria com o Rony. Sim. Não, tem o CD e tem o recebimento dele. Ok. Vamos... passar para o próximo? Qual que seria o próximo, Sônia? Então, aí, eu não sei como é que fica, porque esses todos são de 2004. São 4 processos, espera só um pouquinho. Gente, esse último que a gente viu, qual foi a numeração mesmo? mesmo? 24, foi o 24, não foi isso? O próximo é o 20, que está ligado a ele, né, que é relativo aos contribuintes individuais. Depois é o CFL 21 e CFL 68. Então, talvez seja o caso de converter, deles irem todos juntos, né, em diligência. Quer abrir agora o 20, para a gente ver que seria o próximo? Seria ver com calma aqui, né? Tá. Então, vamos lá no 20. 20 também, então, é relativo a 2004, só que é um período menor, é até maio de 2004. É um recurso voluntário interposto contra o acórdão também da 11ª Turma de Julgamento de São Paulo, que manteve o lançamento em razão da empresa ter deixado de recolher as contribuições destinadas à Seguridade Social correspondentes aos contribuintes individuais. Então, aqui eu trago o relato. Na sequência, a ementa do acórdão. E cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o recurso, insurgindo contra o acórdão o fundamento de nulidade por violação ao direito de defesa / verdade material, como ele fez no outro acórdão. Ele assinala a correção dos recolhimentos, de forma a inexistir infração tributária, e requer o cancelamento do crédito tributário constituído. Então, tem todo o aspecto de nulidade. Desculpa, Sônia, qual que é o número desse? É o 20... É o número 20. 20, é o 2020, tá. Que são as contribuições individuais. Eu faço a mesma análise a respeito da nulidade, e também trago aqui o acórdão recorrido, no que ele, na análise a respeito das nulidades, no sentido de que, para afastar a nulidade, no sentido de que não houve nulidade, né? Não houve prejuízo à defesa, não houve cerceamento ao direito de defesa.
E daí, da mesma forma, trago os fatos e o mérito, né, trago o relato fiscal, falando aqui, né, do que aconteceu, a empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores. Aqui, as competências que foram objeto de lançamento. Então, a mesma situação, os elementos examinados e documentos comprobatórios, né? De novo, a autoridade fiscal entregou para o contribuinte CDs, né, contendo aí documentos, recibos de entrega, anexos da autuação, inclusive aqui com comparativo para aplicação da multa mais benéfica, né? Daí o acórdão, mais uma vez, é a mesma situação, ele fala que já houve apropriação de valores. Vou até lá embaixo. Resumidamente, o recorrente alega erro na base de cálculo para pagamento das contribuições previdenciárias, na medida em que não teria sido pago para o labore, então é a mesma situação com valores diferentes, e ele também alega ter quitado a contribuição previdenciária das competências 3 e 4, ambas de 2004. Aqui ele traz até uma alegação com menos competências do que ele trouxe na impugnação. Então, de novo, no que toca ao item 1, apesar dos anexos não terem sido acostados aos autos, o relato fiscal noticia que a apuração do prolabore relativa às tais competências deu com base nas folhas de pagamento, não acolho, e, de novo, relativamente aos recolhimentos das competências 3 e 4, eu trago aqui o texto, né, do acórdão de primeira instância, falando que houve aproveitamento desses valores, né, que consta do relato fiscal, houve aproveitamento desses valores, e, de novo, fala, olha, o recorrente, ele alega a necessidade de apropriação de valores, mas ele não faz provas, no sentido de que elas não teriam sido apropriadas, o ônus da prova é dele, e não há como acolher os argumentos. Então, eu acho que esse caso, eu acho que esse caso também pediria a mesma conversão do julgamento em diligência. O julgamento deveria ser a mesma. Parece que eu estou conferindo aqui, nesse caso, se tem errado, se não tem também. Não tem. Não tem. Não foi juntado. Tem o CD, tem a prova de que foi entregue para o contribuinte, o RADA e o RDA, mas ele não foi juntado aos autos. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha, por favor. Não tem nada, né, basicamente eu faço a minha proposta, né, de diligência e aí aproveito já na proposta para a autoridade fiscal se manifestar se houve essa alocação, se não houve, se manifestar de maneira expressa, né, se eu coloco no corpo da diligência lá, né, que vai ficar... Resolve, assim, né, vamos fazer a votação, só a proposta de minha diligência seria para realizar as providências dispostas na conclusão do voto do relator, né, no caso do relator do voto vencedor, e aí eu discrimino lá essas providências que é juntada do RADA, e eu acho até interessante já eles fazerem, verificar se as alocações estão corretas ou não, né. Mas fala, Mário, desculpa. Mas eu vejo que não tem RADA nem RDA. É só uma questão de ordem mesmo, porque claro. Eu estou vendo aqui esse processo aí, juntamente com mais alguns outros, o 4555, o próximo, que seria o 4560 e o 4558, eles são apensos desse principal aí, que é o 24. Então, encaminhando o principal, não seguiriam todos? Ou precisaria votar, assim? Mas o RADA, efetivamente, é de cada lançamento, né? Embora vocês já pensem, né? Sim, mas no caso é multa, né? Nem era caso de discutir a multa especificamente, né? O resultado principal se refletiria nessa questão o CFL, qual que é esse aí? O 24, qual é o CFL? Não, esse não é CFL. Esse que nós estamos vendo agora, o 20,
Os outros dois que são CFL, os outros dois é CFL 21 e CFL 68. Esse não, esse é contribuinte individual. Esse aí tem que botar então, mesmo. nesse caso, sim, né? Nesse caso, sim. Os outros eu acho que vão por... O que eu posso ver, aí teria de ver com calma, né, gente? Aqui não no meio da sessão. Se é para aqueles outros dois, que é um caso que eu nunca vi aqui, né? Teria de ver com calma, em manuais, etc. Né? Se os outros dois que são decorrentes, se eu poderia retirar de pauta simplesmente para né? Ou se seria o calma, eu teria de ver com calma aqui no... Só se a gente pedir uma vista de mesa, eu vejo qual seria a providência para aqueles. Mas, assim, de pronto, eu não posso lançar aqui na ata sem ter certeza se seria esse o encaminhamento, tá? Agora, se a gente votar por baixar em diligência... É que eu não sei, nos outros dois tem alguma questão de errado ou não? Ou é só questão de serem recorrentes mesmo? Os outros dois, um é 68, problema de GFIP, e a outra, vou até abrir eles aqui, e o outro é CFL 21. CFL 21 é aquela descumprimento de... Mas eu acho que ele é autônomo, esse 21, né? É autônomo. Mas ele tá juntado, ele está anexado, né? Porque ele não entregou a documentação, da forma correta lá, ele entregou em PDF, ele não entregou de acordo com o Manad, foi isso. Ele foi intimado para entregar. O que é para juntar, eles não juntam, o que não é para juntar, eles juntam. E o outro é CFL 68. Eu acho que eles têm que caminhar em conjunto, né? Eu vou fazer assim, a gente vota esse agora, que é principal também, né, que é o 20, e a gente pede uma vista coletiva só para eu checar isso aí, tá? E amanhã a gente só vota o 68 e o 21, só vota ou dá um encaminhamento, que se for o caso, só para fazer o registro com segurança, tá? Porque senão fica retrabalho, tá? Acaba dando um registrado. Vamos votar esse 20, então? Que é a proposta de resolução, né, para eles acostarem os documentos necessários nos autos, que tem referência da DRJ e do lançamento, mas não estão aí. E que é o caso anterior, né, basicamente. E aí os outros dois a gente pede uma vista coletiva aí, Mário, só para eu ter... Aí amanhã eu já trago uma resposta para ver se a gente vai ser o caso de julgar mesmo, dar um encaminhamento, ou se fica assim, se dá para retirar o visto coletivo, mas amanhã eu tenho resposta, não tem problema. Ele retorna amanhã, rapidamente, só para poder a gente dar um encaminhamento. Pode ser assim, gente? Não pode ser julgado também pelo encaminhamento, acompanhar diligências? Um julgamento desse... Não, mas o outro... Mas acho que... Na verdade, a diligência para quê? Porque a diligência vai fazer o quê? Em relação a eles, não vai ter diligência, né? Porque está com os documentos lá todos, né? Então, a gente vai mandar diligência para quê? Diligência para ficar lá parado? E o 21 ainda é pior, porque ele pode ser julgado, né? O 21. É isso que eu falo. Pegar uma vista coletiva para ver essa situação. O que a gente pode... A gente faz aqui, senão a gente faz no improviso, gente. O que a gente pode até fazer depois que se der uma olhada nos manuais, conforme for, o 21 a gente pede para desanexar, né? Pede para a Coju desanexar, acho que é a Coju que desanexa, e a gente julga o 21, né? Agora o 68 tem que... A gente pode julgar e pedir para eles pensar depois também, não tem problema em tese, né? Acho que dá em tese, tá? Eu não quero fazer as coisas afoitas, né? Até para não ter trabalho. Então faz isso, vamos botar o 20, então? Eu estou propondo a diligência, vota essa primeira diligência. Como vota, Mário? Acompanho a divergência, então. Ludmila. Saiu. Oi. Como vota, Ludmila? Eu travei aqui. A gente está te vendo, Tá. Nós vamos fazer a diligência nesse caso também? Tá, vou acompanhar a diligência. Quem acompanha a proposta de diligência? Leonardo? Eu acompanho também a diligência. Acompanho a diligência. Acompanho
acompanho também. Não, você acompanha... Você vai acompanhar a diligência? Não, acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Tá. Então, ficou para a maioria de votos a resolução de diligência e a gente fica uma vista coletiva. Esse foi o 21, né? E aí fica a vista coletiva para o 20... Não, Rony, esse foi o 20. Fica a vista coletiva para o 21 e para o 22, que são CFL 21 e CFL 68. Ok. Vista coletiva E aí já retorna mesmo. A princípio, amanhã já tem resposta, assim, vou olhar aqui com calma. Tá. E aí já fica... Aí pode passar para o próximo, Sônia, que acho que é outra empresa, né? É outra empresa. É o processo 26, Comércio de Cereais Planalto. Bom, é recurso voluntário interposto contra a decisão da 4ª turma de julgamento da Delegacia de Santa Maria, que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário referente às contribuições destinadas, né, à Seguridade Social, decorrentes aí da comercialização de produção rural, realizada pelo produtor rural pessoa física, com a empresa notificada na condição de adquirente. Eu trago aqui o relatório do colegiado de primeira instância, né, de acordo com o relatório fiscal e anexos, a ação fiscal foi motivada por divergências identificadas a partir de cruzamento de dados relativos à comercialização de produto rural declarados à Fazenda Estadual através de guia informativa modelo B e dos valores declarados à Previdência Social através da GFIP. A auditora autuante informa que a fiscalização da empresa em questão ocorreu em atendimento ao mandado de procedimento fiscal emitido pela Receita Federal, tarará. Ao deixar de discriminar em títulos próprios de sua contabilidade os valores relativos à comercialização de produto rural adquirido de pessoa física, a empresa em questão contrariou o disposto na Lei 8.212, situação que ensejou a lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória também, né, em outro auto de infração. Por solicitação fiscal, a empresa apresentou arquivos informando as aquisições de produto rural da pessoa física e de pessoa jurídica. Os totais apresentados guardam consonância com as compras registradas nos livros contábeis. Entretanto, a discriminação apresentada relativa à aquisição de pessoa física, correspondente tão somente aos valores declarados em GFIP, não correspondendo ao total adquirido. Os valores informados pela empresa foram transcritos para o anexo 2. Após, foi elaborada a planilha completa, denominada de anexo 4, que é essa aquisição de produto rural de pessoa jurídica e pessoa física, discriminando os totais de compra de produto agrícola registrados na contabilidade, deduzindo-se os valores relativos à aquisição de pessoa jurídica, e que resultou nos valores relativos à aquisição de pessoa física por estabelecimento e por competência. No item 18 e seguintes do relato fiscal, consta que, ao comparar os valores tabulados relativos à comercialização de produto rural adquirido de pessoa física com os efetivamente declarados pela empresa em GFIP, houve conclusão que, do total do produto rural adquirido de pessoa física no período examinado, no valor de 116 milhões e alguns mil reais, então somente 1.683.000, ou seja, menos de 1,5% foi declarado ao fisco, com o intuito de omitir ou suprimir contribuição previdenciária, descumprindo o estabelecido no inciso 4º do artigo 32, que obriga a empresa a declarar mensalmente todos os fatos geradores. Essa situação motivou a lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória e representação fiscal para fins penais ao Ministério Público. No anexo 6, estão discriminadas as guias de previdência social dos valores recolhidos, que correspondem aos valores declarados em GFIP. As contribuições que deixaram de ser recolhidas à Previdência, relativas às aquisições de produto rural não declaradas em GFIP, foram lançadas no presente auto de infração de obrigação principal, sob levantamento RNG, comercialização de produto rural não declarado em GFIP. Passando mais adiante, a autoridade julgadora considerou a impugnação improcedente em decisão com a seguinte ementa. E esse processo tem 2 processos apensos e eles foram julgados nesse mesmo acórdão. O acórdão, ele faz, então, referência a esses 2 outros processos e julga essas 2 obrigações acessórias, que aqui não foram trazidas
em sede de recurso. Não houve nenhuma alegação a respeito dessa obrigação acessória, né, penalidade por não lançar em títulos próprios da contabilidade de forma discriminada os fatos geradores, e nem penalidade pela omissão de declaração do fato gerador em GFIP. Bom, cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o presente recurso, insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque de conter irregularidades. Alega vício no mandado de procedimento fiscal e ausência de liquidez do auto de infração. Assinala decadentes os lançamentos até junho de 2003, porque ele pede a aplicação do 150, parágrafo 4º. Ele salienta a ilegalidade do fundo rural e inconstitucionalidade, né, do artigo 25 da 8.212, inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária lastreada na IN, inconstitucionalidade da cobrança do tributo incidente sobre o resultado e ilegalidade da aplicação da Selic. Ele postula o conhecimento das alegações de inconstitucionalidade e ofensas a princípios constitucionais, pede a redução da multa a 20%, com lastro na Lei 11.941, então aqui é o caso da gente aplicar a súmula, né? Bom, tempestivo, conhece parcialmente do recurso e passa ao exame. Inicialmente, constata-se que os processos anexos foram julgados em conjunto com este, conforme se observa do acórdão recorrido. Entretanto, o recurso não apresenta insurgência específica relativa aos processos apensados, decididos nos autos principais, conforme se observa do acórdão recorrido. Então, são dois processos, são dois debicades, e aqui eu trago a descrição do que seriam eles, né? Trata-se, portanto, de matéria não devolvida ao Conselho para reanálise, e dessa forma considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância, em conformidade com o parágrafo único do artigo 42. No mais, cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Então, aqui eu trago a súmula 2 do CARF. Isso porque o controle de legalidade é efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade, né? Aquele mesmo texto que vocês já conhecem. Assim, alegação no sentido da ilegalidade do fundo rural, inconstitucionalidade do artigo 25, inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária lastreada da IN, inconstitucionalidade da cobrança de tributo incidente sobre o resultado, ilegalidade da aplicação da Selic, não podem ser conhecidas. Apenas a título de esclarecimentos, o CARF sumulou a aplicação da taxa Selic, e aí eu trago aqui a súmula CARF. Das nulidades. Vamos lá, eu trago aquele texto que eu tenho utilizado, né, que traz aqui o artigo 59, o CTN, e depois a questão do prejuízo. E depois os princípios constitucionais. Cumpre observar objetivamente que a atividade do agente do fisco é absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe ao seu fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade. Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a norma, a sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência. O auto de infração descreveu de maneira inequívoca os fatos geradores. Analisando o dispositivo incerto no 142, conclui-se que o lançamento preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei. Cumpre observar que a atividade do agente, mais uma vez, está vinculada à lei, não pode se furtar a sua aplicação por força da consideração de fatores ou princípios que extrapolam o direito positivo materializado. Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação de violação a princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos. Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes do auto de infração indicam de forma inequívoca que a autoridade fiscal, considerou que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária relativa às infrações era afeta ao recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas quanto à origem dos valores recebidos. O recorrente assinala falta de liquidez e certeza do AI. Vejamos como abordou, faltou o termo acórdão recorrido. A auditora fiscal atuante apenas mencionou que, dado ao expressivo volume de notas fiscais de compra, a análise individualizada restaria inviabilizada e adotou um recurso de auditoria em que, primeiramente, verificou na contabilidade da empresa o total de compras de produtos agrícolas, aí ver anexo
4. Destaque-se que os valores constantes do anexo 4 são exatamente iguais aos valores informados pela empresa e que constaram no anexo 2. No segundo momento, a auditora fiscal verificou no livro de registro de entradas todas as compras de produto rural efetuadas pelas pessoas jurídicas, citando competência, data e valor, todas as notas fiscais com o respectivo histórico. A seguir, tendo o total de compras de produtos agrícolas por competência, deduziu na matriz o total de compras realizadas com pessoas jurídicas, obtendo o valor das aquisições de pessoas físicas. No anexo 5, a auditora discriminou por estabelecimento e competência os valores das aquisições de produto rural, que foram declaradas em GFIP, e as correspondentes contribuições. No anexo 6, foram discriminados por estabelecimento e competência os recolhimentos efetuados entre janeiro a dezembro, a título de contribuição sobre comercialização de produto rural. E, finalmente, no anexo 7º, foi discriminado por estabelecimento e competência os totais de aquisição de produto rural pessoa física, deduzindo-se os totais de aquisição de produto rural declarados em GFIP, resultando nos totais de aquisição de produto rural não declarados em GFIP. Os valores de aquisição do produto rural de pessoa física discriminados no anexo 7 constam lançados como base de cálculo no discriminativo analítico de débito. De idêntica forma, o total de contribuição devida, também discriminada no anexo 7, consta detalhada no mesmo DAD. Pelo exposto, verifica-se que foi rigorosamente observada a determinação contida no 142. A legalidade do processo administrativo deve ser apreciada do ponto de vista formal, né? Como se observa, inexiste a ausência de liquidez que ensejasse cerceamento à defesa ou outra nulidade. O recorrente demonstrou ter identificado e compreendido as infrações imputadas nos lançamentos, aqui é no plural, né? Na medida em que indicou nos momentos de defesa os pontos específicos das matérias, no plural, em discussão. Ademais, verifica-se que o auto de infração veio estribado de todas as ações que ensejaram a sua lavratura e, com isso, eu afasto a alegação de nulidade, inclusive por falta de liquidez. Está absolutamente demonstrado. O recorrente alega a nulidade do lançamento sob o argumento de que não foram obedecidas as formalidades da norma relativamente ao termo de distribuição do procedimento fiscal. E aí, eu sigo a corrente do CARF, no sentido de que eventual irregularidade na emissão do MPF ou do DPF, né, ou descumprimento do prazo para realização, não induz nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal. O MPF, como indicado, constitui mero instrumento de controle de atividade, não limitador de competência. Mas antes disso, eu até trouxe aqui o R-Acordo ao recorrido, como ele abordou também essa questão. Ele fala que, dessa forma, o MPF foi extinto pelo decurso de prazo, conforme determinava a portaria, né, e foi emitido um novo MPF, indicando um novo auditor fiscal, que, no caso, foi a auditora Elenir Salete, para a conclusão do procedimento fiscal. Não houve nenhuma nulidade. Então, eu afasto as nulidades. A autuação encontra-se plenamente motivada. Da decadência. O recorrente, em seu recurso, alega a decadência de parte do crédito tributário. No caso presente, foram lançados fatos geradores do período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, restando a ciência do lançamento em 30/6/2008. As regras para contagem do prazo decadencial, elas são aquelas previstas, né, no parágrafo 4º do 150, se houver antecipação do pagamento, e no inciso 1º do 173, se não houver antecipação do pagamento, ou se houver aí descrição de conduta fraudulenta, simulada, dolosa. Apesar da autoridade fiscal ter representado o recorrente ao MPF, não houve por descrever comportamento ensejador da qualificadora. E nos autos, tem inclusive um documento de que a representação fiscal para fins penais foi arquivada, tá? É o último documento que está inserido no processo. Sendo assim, resta verificar a existência de pagamentos no período a título de contribuições previdenciárias. A autuação descreve no anexo 5 e anexo 6 a retenção de contribuições previdenciárias para as competências de 1 a 6 de 2003, mesmo que parcialmente. Os pagamentos, somados à ausência de situação extraordinária ensejadora do artigo 173, inciso 1, implicam a aplicação da contagem de prazo nos termos do parágrafo 4º do 150.
Então, assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 30/6/2008, o trabalho fiscal reporta-se aos fatos geradores de contribuições previdenciárias relativos ao período de apuração de 1/3 a 12/7, restam decaídas as competências de janeiro de 2003 a maio de 2003, com aplicação do 150, parágrafo 4º. No mérito, a autoridade autuante relata: a presente ação fiscal foi motivada por divergências identificadas no cruzamento de dados relativos à comercialização do produto rural declarados à Fazenda Estadual e à GFIP. Ao deixar de discriminar em títulos próprios os valores relativos à comercialização do produto rural adquirido de pessoa física, a empresa em questão contrariou a Lei 8.212, situação que ensejou a autuação por descumprimento de obrigação acessória. Conclui-se que, do total do produto rural adquirido de pessoa física do período examinado, somente uma parte, 1,5 percentualmente, foi declarada ao fisco com o intuito de omitir ou suprimir contribuição previdenciária. Assim sendo, a empresa descumpriu a Lei 8.212, o que determinou, então, a autuação. De contribuições deixaram de ser recolhidas, apuradas, tal. Elas deram origem ao presente auto de infração por obrigação principal, que, consolidado nessa data, importa em 4 milhões. Então, o resultado, está aqui o resultado do quadrinho, que é o resultado da ação fiscal. Nesse sentido, o R-Acordo apontou, e que pese o fato da empresa não ter declarado o GFIP, a aquisição de produtos rurais objeto da presente autuação, e assim sendo, não havendo lançamento a ser homologado, ainda assim houve conclusão que o total do produto adquirido de pessoa física no período examinado, no valor de mais de 100 milhões, apenas 1 milhão foi declarado, ou seja, 1,5% foi declarado ao fisco com o intuito de omitir. Essa situação motivou a lavratura do auto de infração. Então, eu acolho integralmente a fundamentação do acórdão para constatar a prática infratora e para manter a prática infratora. No que tange à multa, como ele pede a aplicação da multa mais benéfica, com base na Lei 11.941, eu aplico a súmula CARF 116. E, ao final, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de ilegalidade do fundo rural, inconstitucionalidade do artigo 25, inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária lastreada na IN, inconstitucionalidade da cobrança do tributo incidente sobre o resultado, ilegalidade da aplicação da Selic, e no mérito, em dar parcial provimento ao recurso para declarar a decadência das competências de 1 a 5 de 2003 e para aplicar a multa, a súmula CARF 119, com recálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta 14, e mais benéfico para o sujeito passivo. Ok, Sônia, obrigado. Na verdade, aqui também questão só formal, bastaria fazer a menção de positivo só a súmula 119, porque é exatamente o caso da súmula, tá? A portaria é despicienda e, inclusive, nós estamos vinculados à súmula, não à portaria. E exatamente tem o 68 que está no apenso, que já foi, não tem recurso, você falou, e tem a autuação principal, tá? Mas é questão formal. Então, isso, ela está afastando as ilegalidades, inconstitucionalidades, declarando a decadência parcial do lançamento. Não sei se alguém chegou a conferir a questão da decadência, e que é importante sempre, e tem aqui, estou ajeitando aqui os dispositivos, e está aplicando a súmula CARF 119. Está aberto aí o debate. Detalhezinho, a questão do decadência, já verifiquei que eu acho que está tranquilo. É só essa questão do não conhecimento relativamente à IN, SRP 3, porque lá fala que é consolidado de lei, né? Não, mas ele fala em inconstitucionalidade, ele fala também que ofende o 150, alguma coisa da Constituição. Tá, ele fala também. A súmula A2, ela fala que não compete julgar inconstitucionalidade de lei.
E aqui ele está alegando a inconstitucionalidade da IN3, né? Que não, a gente até afasta, às vezes, a aplicação de IN. Tá certo. Talvez tenha que enfrentar a questão da IN no mérito. Tá certo. Eu não sei. Mário, nesse ponto, assim, eu não sei se é muito... Quer dizer, eu concordo que não dá para aplicar a súmula, né? Porque a súmula, ela trata de lei, né? Específica, né? Se eu não me engano. Não estou aqui com a redação dela, tá? Não sei se está no voto da... Está no voto. Está no voto, né? Está no voto, a inconstitucionalidade de lei. Tratado, etc. Mas, assim, eu acho que eles não se referiram, né, à portaria, mas, quer dizer, não existe uma súmula dizendo que a gente não pode analisar a constitucionalidade de instrução normativa e de norma de execução, seja lá o que for, essas normas regulamentares. Mas eu acho que na verdade, a ideia é que a gente não analise constitucionalidade de uma maneira ampla, sabe? Ainda que não seja propriamente uma lei. Eu concordo que não dá para aplicar súmula para esse caso, mas não com base na súmula. Mas a ideia é que eu vejo que o CARF ele não tem assim, uma competência para atuar como um tribunal de constitucionalidade, exame de constitucionalidade, tá? Então, eu acho que para não analisar, mas não a legalidade, aí tem uma certa divergência com o posicionamento da Sônia, já conhecido de todos, mas constitucionalidade, para mim, CARF não dá para analisar. Sobre ótica nenhuma. A gente não tem competência para isso, né? Não é tribunal constitucional, né? Nem dizer que a lei é inconstitucional, aqui, gente, tribunal paritário acho um pouco complicado. Mas opinião pessoal, tá? Mas então eu não utilizaria, para esse específico, eu não utilizaria como fundamentação, mas na disposição não diviso, não. Acho que é não conhecer mesmo. Não com base na súmula, só isso. Não, mas na realidade, quando eu trago a súmula e depois eu continuo a fundamentação, eu falo, na realidade, aí, de forma contrária a alguns colegas, eu falo que não cabe nenhum controle de legalidade e de inconstitucionalidade para o julgador administrativo, que é o meu posicionamento. Eu falo que compete ao julgador administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos de competência, finalidade, forma, fundamento de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade. Eu até vou tirar aqui de leis, porque de atos normativos vigentes. E daí fica fundamentado. O PAF também fala que é vedado negar a aplicação de lei, decreto, e não fala de ato administrativo também, né? Ele não fala que você não pode deixar de aplicar, e aqui, de vez em quando, a gente faz isso, a gente já faz a aplicação de N. Né? Bom, a gente já teve essa discussão várias vezes, né? Tem graduações, né, diversas aí no entendimento de cada um. Mas aí que realmente assim, né? Eu vejo... Não sei, a Sônia, se tem uma proposta concreta, o que você acha na modificação do voto da Sônia, Mário, só para... Não sei, que você vai manter igualzinho, deixa eu só ver o final aqui. É só para acertar, né? Não, eu aqui na fundamentação, eu falo, eu acabei de alterar, coloquei que nesse sentido, compete ao julgador apenas verificar o ato administrativo, né? Não tendo permissão, que é o meu entendimento, para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos vigentes. E aí a IN está inserida em atos normativos vigentes. Eu citei antes a súmula CARF, mas aí eu também coloquei esse parágrafo. Porque é complicado, se for também segmentar, tem uma série de nuances essa questão, né? Assim, pode ou não pode. Tem gente que a Sônia até vê de uma maneira bastante ampla, mas não necessariamente alguns colegas vão ter... e aí vai ficar todo mundo votando pela conclusão, fica complicado, entendeu? Não sei, não, eu só penso assim, né, enfim... Mas você sabe... Eu sugeriria manter, então, inconstitucionalidade só mesmo, deixar a legalidade de lado, porque aí realmente nós não somos um tribunal constitucional. Então, do jeito que está na conclusão, baseado na fundamentação que ela acabou de ler. Ok, eu acompanho a relatora. Tá, tudo bem. Eu também acompanho. Acompanho também. Acompanho também. Acompanho. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, foi isso. Ficou dispositivo de legalidade e constitucionalidade. Eu vou
Eu vou tentar resumir, tá, o dispositivo um pouquinho, mas é nesse sentido aí das que a Sônia já colocou, tá? É só acerto final de ata. Ok? E vamos passar, agradeço a Sônia, a gente passa aqui ao... Como é que tá o horário? Sim, se dá para ir um pouquinho adiante, mas não vamos muito, né? Vamos ver se 15 para 6 a gente encerra aqui. Passamos aqui a doutora Sara, que tem 27, 28, 29. Como é que está isso, Sara? Dá uma geral aqui para a gente. Não é Oi? muito complicado. Pode ser nessa ordem mesmo, e não é questão muito complicada, não, mas acho que dá para a gente fazer. Está com a palavra. Um é patronal, outro é terceiros, outro Ok. Contribuinte. Então, vou começar aí na ordem da pauta, né? O item 27 é o Sanatório Maringá Limitada. Então, é um recurso interposto contra a decisão da DRJ de Curitiba, que julgou improcedente o lançamento, que é contribuições previdenciárias devidas pela empresa, esse aqui é a cota patronal, né? Inclusive de URAT, e incidentes sobre a remuneração paga a segurados, empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço no período de março a dezembro de 2006. Vou fazer uma leitura um pouquinho mais longa desse, as demais vão ser mais curtas, porque os argumentos vão se repetir nos outros processos. Então, conforme relatado pelo julgador de piso, o contribuinte apresenta sua impugnação para requerer que seja reconhecida a improcedência e a nulidade do lançamento, posto que ele seria imune a todas as contribuições exigidas. Alternativamente, ele requer que se reconheça isenção do INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC. Ele quer também reconhecimento de um suposto crédito que ele teria para que fosse compensado com as contribuições lançadas nesse auto de infração. Requer suspensão da exigibilidade do crédito até decisão final. Reconhecimento da incompetência da auditora fiscal para fazer o lançamento. Ele alega que o auditor fiscal ele pode fiscalizar, mas ele não pode lançar. Ele põe todas essas letras, né? Então, ele pretende a anulação do lançamento pela falta de cálculos no relatório das contribuições a título de administradores autônomos e contribuintes individuais. Requer produção de forma protestando pela juntada oportuna de novos documentos. E para fundamentar os seus pleitos, ele traz as seguintes alegações, que a auditora deixou de considerar que ele atende os pacientes dele, 99% dos pacientes pelo SUS, e que, conforme a legislação vigente, as entidades filantrópicas que atendam pelo SUS percentual acima de 60% seriam isentos dessas contribuições, que a auditora tomou despesas de aluguel do contribuinte como se fosse prolabore, que ele possuiria esses créditos, que já relatei, que seriam provenientes de contribuições indevidas, que ele teria pago sobre remuneração de autônomos, avulsos, administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, que esses créditos são passíveis de compensação por terem sido objeto de sentença transitada em julgado. Ele requer que determine a compensação, que o julgador determine a compensação, e aí que segue alegando sobre a compensação, que não poderia ter o limite de 30%, que o prazo decadencial seria o prazo decenal, que é aquela tese de 5 mais 5, né? 5 da homologação teria mais 5, que os valores a restituir devem ser corrigidos pelos índices reais de inflação, mais os expurgos inflacionários, e não pelos índices oficiais defasados criados pelo governo para englabelar o cidadão. E sobre o indébito, que são os créditos que ele quer que compense, deveriam incidir juros compensatórios e juros moratórios. Fala ainda mais que o lançamento foi feito por agente incompetente, porque o auditor só pode fazer levantamento e fiscalização, mas não pode fazer lançamento. E que, em relação ao INCRA, ele é inexigível a contribuição, porque ele não é empresa de área rural, e quanto ao SEBRAE, SESC e SENAC, também ele seria inexigível porque ele não é prestador de serviços. Então, a DRJ julgou essa impugnação totalmente improcedente e ele vem no recurso trazendo algumas das alegações que ele já apresentou na impugnação, mas ele acrescentou outras teses. Eu vou deixar de ler aqui no relatório porque eu vou tratar todas as teses no voto e peço licença, então, para passar direto para o voto. Então, eu não vou conhecer, o recurso é tempestivo, mas eu estou conhecendo apenas parcialmente, por conta de matérias que ele traz agora só em grau de recurso. Então, tratando então inicialmente das inovações recursais. Então, ele apresenta algumas teses apenas agora no recurso,
Basta ler a impugnação que está nas folhas 224 a 243 para ver que naquela oportunidade o contribuinte não traçou uma linha sequer sobre as seguintes matérias ou alegações. Que a auditora foi contraditória, essa aqui é uma tese que ele traz aqui. Ele alega que a auditora foi contraditória no relatório, de forma que ele deve ser revisto. Mas também nem aponta quais seriam essas contradições. São alegações bem desprovidas de fundamentos. Aí agora ele alega também que a auditora lançou o SAT em 2%, sem nenhum parâmetro legal e fático, só que no recurso ele não falou nada de SAT, na impugnação, desculpa. Que a diferença entre a GFIP e a folha de pagamento, que a auditora equivocou quanto à base de cálculo, que não podem ser usados valores de GFIP como parâmetro para apurar contribuições previdenciárias, que ele chama de contribuições do INSS, até porque as GFIPs estão à disposição e que não necessita de arbitramento para levantamento de valores. Então, assim, também é uma inovação recursal. Outra coisa, ele pede que seja reconhecido que houve repasse das contribuições que teriam sido retidas. Não traz nenhuma prova nesse sentido e também não tinha alegado em impugnação. Também considerei como uma inovação. E esse item 5, ele alega, somente aqui no recurso, que o STF, lá em 94, teria declarado inconstitucional, declarou inconstitucional a contribuição dos autônomos, de forma que deveria ser reconhecido um crédito no valor de 30 mil, conforme cálculos e guias de recolhimento, que ele diz estar anexando os autos, mas que não tem nada nos autos, uma vez que os dispositivos das leis ordinárias 7787 e 8212 foram julgados inconstitucionais por quererem disciplinar a matéria regulável apenas por lei complementar, e, em suma, ele fala que a contribuição previdenciária deve incidir exclusivamente sobre folha de salários, da qual estão incluídos o prolabore e os prestadores de serviços autônomos. Essa alegação do item 5 aqui também eu não estou conhecendo porque é nova. Embora existiu mesmo essa inconstitucionalidade no passado, mas que já foi corrigida desde 97, que a lei foi alterada, né, em 97, mas eu não tratei disso aqui porque eu entendi como inovação recursal. Então, em relação a esse item 5, então, além de não ter sido apresentada legal recursal, mesmo que tenha sido trazida agora apenas para efeitos de demonstrar direito à compensação ou restituição de valores que ele entende terem sido indevidamente pagos, essa compensação também não será possível, conforme se verá no capítulo próprio, que eu tenho um capítulo próprio aqui para tratar do pedido de compensação. Então, estou trazendo aí o decreto, né, que os motivos de fato e de direito devem ser apresentados, os pontos de discordância devem ser apresentados na impugnação, via de regra, admitindo-se novas razões somente quando se prestaria a contrapor a decisão recorrida, que nem é o caso nesses autos. Então, que as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas abordadas pelo recorrente em sua impugnação. Eu estou trazendo aí quais foram, repetindo as impugnações, as alegações da impugnação, que eu vou deixar de ler, e também, conforme já abordado pela DRJ, vê-se que a impugnação requer que se reconheça nestes autos isenção de contribuições ao INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC, e a existência de suposto crédito para compensação. Esse pedido não encontra nenhum suporte nesses autos, porque trata aqui de crédito decorrente de contribuições não recolhidas pela empresa. Não há nesse lançamento, né, lançamento de crédito para entidades supracitadas neste processo. Então, é de todo inoportuno o exame desse pleito em processo que trata de matéria totalmente diversa, por isso não se toma conhecimento de alegações acerca de matérias que não mantêm a pertinência com os autos. Então, eu não estou conhecendo dessas alegações. Também ele faz pedidos de perícias e diligências. Requer que sejam feitas perícias relativas ao SAT e diligências relativas ao atendimento, que ele atende 99% dos pacientes pelo SUS, e ainda para verificar que ele não é empresa rural, então, portanto, não deveria contribuições ao INCRA, e também que está dispensado das contribuições do SESC, SENAI e SEBRAE, porque a atividade dele a atividade da empresa para fins de demonstrar que está dispensada. Considerando o não conhecimento da matéria relativa ao SAT, então, estou rejeitando o pedido de perícia. E as diligências, para comprovar que 99% dos atendimentos são pelo SUS, também eu estou entendendo desnecessária,
uma vez que, conforme se verá, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar que a recorrente não faz jus à isenção que pretende com tal demonstração, de forma que o pedido é irrelevante para a decisão sobre o crédito tributário discutido nesses autos. Ademais, ainda que houvesse qualquer influência, caberia ao recorrente trazer aos autos as provas que possui, conforme o inciso 3 do artigo 16 do decreto 7235. Também em relação ao pedido de diligência para fins de demonstrar que o contribuinte está dispensado das contribuições, vou consertar aqui que faltou contribuições, devidas ao SEBRAE, SENAC e SESC, não há lançamento de créditos para essas entidades nesse processo, então eu estou rejeitando todos os pedidos de diligências e perícias. Suspensão do crédito até decisão final, a DRJ já falou, né, que está automaticamente suspenso, tanto é que está suspenso nesse momento que a gente está discutindo agora. Da incompetência da auditora, a DRJ até traçou uma linha, um arrazoado grande, mas, enfim, eu vou repetir aqui o que ela disse, que o servidor competente para realizar o lançamento do crédito através de auto de infração é o auditor fiscal, conforme o artigo 60 da Lei 10.593, que são atribuições do auditor, né, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal, em caráter privativo, constituir mediante lançamento, crédito tributário e de contribuições, sem razão, então, o contribuinte. Da alegada imunidade das contribuições previdenciárias. Então, neste capítulo aqui, ele alega ser imune, porque ele presta atendimento mais de 99% dos pacientes pelo SUS, e conforme a legislação vigente, as entidades filantrópicas, ou que atendam pelo SUS em percentual acima de 60%, seriam isentas. Eu trouxe primeiro aqui as colocações da DRJ, que a impugnante simplesmente não é e nem pode se equiparar à entidade beneficente de assistência social com direito à isenção das contribuições previdenciárias, inclusive por vedação constitucional. A isenção das contribuições para a Previdência está prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição, e vê-se que a isenção é garantida exclusivamente a entidades beneficentes de assistência social, direito que foi regulamentado na época aqui do lançamento da DRJ pelo artigo 55 da Lei 212. Tal direito socorre também a entidades beneficentes de assistência social na área de saúde, que ofereçam pelo menos 60% de serviços ao SUS. Ocorre que a impugnante, ainda que preste serviço ao SUS, simplesmente não é entidade beneficente de assistência social, mas sociedade empresária com fins essencialmente lucrativos, conforme se colhe seu contrato social. Por essa razão, não está abrangida pelo benefício previsto na Constituição. E, além disso, o parágrafo 2º do artigo 199 da Constituição veda expressamente a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Então, o recorrente, ele alega ser imune das contribuições, mas não apresenta qualquer comprovação nesse sentido. O lançamento foi realizado sem qualquer referência à suposta condição de isenção da recorrente, dada a inexistência de quaisquer registros da entidade nessa categoria perante o Fisco Federal. Na época do lançamento, estava vigente o artigo 55 da Lei 212, segundo o qual o reconhecimento da isenção tinha que ser requerido à Receita Federal. No caso, não foi apresentado qualquer documento nesse sentido. Registro ainda que o artigo 55, atualmente revogado, mas vigente à época, foi julgado constitucional pelo Supremo. Ademais, conforme já apontou a DRJ, ainda que preste serviços ao SUS, a recorrente simplesmente não é entidade beneficente de assistência social. Dentre os requisitos exigidos para o gozo da isenção, está aquele previsto no inciso 5 do caput do artigo 55, vigente à época, que estabelecia que aplica integralmente eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão do INSS competente relatório circunstanciado de suas atividades. O contrato social e alterações estão as folhas 155 a 201. Na 14ª alteração contratual, que é a penúltima, mas a última só mudou gestão, assinada em 2005, a cláusula primeira rege que a sociedade empresária com fins lucrativos, e a 9ª diz que os resultados serão atribuídos às sócias, podendo os lucros, a critério das mesmas, ser distribuídos proporcionalmente ou ficarem em reserva na sociedade. Assim, não restam dúvidas ser o contribuinte sociedade empresária com fins essencialmente lucrativos, consoante se colhe do seu contrato social e, portanto, sem razão neste capítulo. Por fim, da compensação com supostos créditos junto ao INSS provenientes de contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos, administradores, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE. Ela alega possuir esses créditos relativos a essas contribuições,
ela apresenta aqui questões de incondicionalidade e alega que os créditos seriam passíveis de compensação por terem sido objeto de ser texto transitado em julgado. Inicialmente, conforme prescreve a legislação, a compensação é procedimento facultativo por meio do qual o contribuinte se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo das contribuições devidas à Previdência Social e deve ser requerida pelo contribuinte pelos meios próprios. Eu estou citando aqui o artigo 194 da IN3, que estava vigente na época, que diz que o valor total a ser compensado deverá ser informado em GFIP, na competência de efetivação, conforme previsto no manual. Caso o contribuinte de fato possuísse esses créditos passíveis de compensação, deveria requerer essa compensação pelos meios próprios junto ao órgão arrecadador, uma vez que este colegiado não tem competência para autorizar ou homologar compensações, fato que por si só já seria suficiente para indeferir o pedido feito pelo contribuinte. Ademais, conforme apontado pela DRJ, um suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário como matéria de defesa. Mormente, a inadimplência do contribuinte quando a inadimplência do contribuinte não decorre de manifesto procedimento de compensação de eventual crédito seu, mas conforme já se viu, de pura e simples falta de recolhimento das contribuições devidas. Se a empresa acredita possuir créditos, o pleito de compensação ou repetição de indébito deve ser feito junto ao setor competente da delegacia em Maringá. Evidentemente, depois estabelecida a liquidez e certeza dos débitos e créditos. Além disso, a Lei 812, na redação vigente da época dos fatos, estabelece que somente é possível compensação em relação a contribuições destinadas à seguridade, sendo vedada a compensação dessas contribuições com créditos provenientes de contribuições devidas a terceiros. Ele traz não repetir aqui, que eu acho que não precisa, mas ele traz uma série de créditos que ele teria, que soma quase 1 milhão, e todos, tirando 30 mil, o restante tudo é proveniente de INCRA, SENAI, SESC e SEBRAE, né? Então, mesmo que ele tivesse pedido, não se pode compensar contribuição previdenciária com créditos de terceiros. Estou trazendo aí, de novo, a legislação, e o artigo 193 da 8.212, no inciso 1, ele diz que a compensação deve ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela CRP para a Previdência Social, excluídas destinadas para outras entidades e fundos. Quanto aos demais créditos, que seriam decorrentes da remuneração de autônomos, avulsos e administradores, além de não poderem ser pleiteados nessa instância de julgamento, o contribuinte alega os possuir, mas não traz qualquer comprovação da sua existência, limitando-se a informar valores sem qualquer comprovação. Alega que seriam oriundos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF em 94, de forma que ele teria esse crédito de 30 mil, conforme cálculos e guias que diz que está anexando, mas não anexou. E então, não sendo possível a compensação pelos motivos acima, eu vou deixar de apreciar as questões relativas à limitação de 30% ou a índices de correção dos supostos créditos, e não tenho nada a prover neste capítulo também. Em conclusão, eu estou votando por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das matérias trazidas apenas em grau recursal, quais sejam contradição no relatório fiscal, SAT, equivocada diferença entre GFIP e folha de pagamento, reconhecimento e recolhimento das contribuições retidas e incidência de contribuição exclusivamente sobre a folha de pagamento. E na parte conhecida por negar provimento ao recurso. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado. Dúvidas, senhores? Alguma questão para ser levantada? Por favor. Então, vamos começar a votação. Então, Mário. Acompanhe a relatora, Bruno. Eu também acompanho. Também acompanho. Sou eu agora. Também acompanho. Leonan? Leonan, já votou? Eu já votei. Antes de som. Tá. Então eu acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Então, ficou a unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso, na parte conhecida, negar provimento. O próximo, 28, por favor. O 28 é terceiros aqui, né, contribuições devidas a terceiros. Ele traz as mesmas alegações, só que eu estou tratando aqui dos terceiros também. Tem um acréscimo aqui no voto em relação aos terceiros. Eu peço, então, para passar direto para o voto. Então, vou conhecer só parcialmente do recurso,
né? Tem as inovações recursais também, da mesma forma, que a auditora foi contraditória, que do SAT, diferença de GFIP e GPS, que a base de cálculo estaria equivocada, porque ele não poderia considerar a GFIP, que reconhecimento de que houve repasse das contribuições retidas, então não estou conhecendo dessas matérias. Por fim, está trazendo aí quais foram as matérias que foram objeto da impugnação, estou repetindo. Então, alega que o STF, ademais alega que o STF, em 12 de maio de 94, declarou inconstitucional a contribuição cobrada de administradores e autônomos. Também é o mesmo argumento que eu já trouxe no outro, eu vou deixar de ler. Os pedidos de perícia e diligência também, estou rejeitando. A suspensão do crédito até decisão final, incompetência da auditora, a mesma linha que já foi, né? O crédito está suspenso até decisão final, a auditora é competente. Da imunidade também, são os mesmos argumentos que eu trouxe, ele fala que atende pelo SUS, mas o contrato social dele prova o contrário, ele não trouxe nenhum documento que comprovasse que era filantrópica, que faria jus à isenção. Enfim, e aí agora no capítulo das contribuições devidas ao INCRA, SEBRAE e SESC, eu acrescentei aqui que essa é uma das alegações e como aqui é contribuições devidas a terceiros, né? Então, neste capítulo, ele alega ser inexigível a contribuição ao INCRA, por entender não ser empresa da área rural, e que também seriam inexigíveis as contribuições ao SEBRAE, SESC e SENAC por ser prestador de serviços e, portanto, isento de tais contribuições, apresentando questões de inconstitucionalidade relativas às leis instituidoras dessas contribuições a terceiros, que eu vou deixar de apreciar em observância a súmula CARF número 2, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade. Então, quanto ao INCRA, alega o contribuinte que, no seu caso, tal contribuição seria inexigível por não ser empresa da área rural, que as leis 7787 de 1899, a lei, né, extinguiu por completo o Plano de Previdência do Trabalhador Rural, sendo que as leis 8212 e 8213 unificaram o regime de previdência rural e urbano e assim não mais subsiste a obrigatoriedade das empresas contribuírem para o INCRA, pois a partir da criação do regime geral de previdência social, tal contribuição deixou de ser exigida de empresas urbanas e sua exigência seria relativamente inconstitucional, devendo ser restituída aquelas contribuições recolhidas nos últimos 10 anos. Então, ele cita a jurisprudência que ele entende fundamentar suas alegações. Quanto à jurisprudência que ele cita, conforme já observou o julgador de piso, as decisões arroladas pela defesa acham-se superadas por supervenientes sentenças contrárias àquele atendimento. A contribuição devida ao INCRA, que foi originalmente instituída pela Lei 2613 em 1955, e está prevista no artigo 3º da Decreto-Lei 1146, e a alíquota está na Lei Complementar 11, estou citando as legislações, né? Então, com o advento da Lei 7787, surgiram debates sobre a manutenção de sua agibilidade. Porém, o STJ, em sede de recurso repetitivo, o RESP 977058, pacificou a matéria por meio da súmula 516, no sentido de ser legítima a cobrança da parcela de 0,2% destinada ao INCRA, tanto dos empregadores rurais quanto urbanos, pois se trata de contribuição de intervenção do domínio econômico, entendeu? Que era uma CID, que não foi extinta pela Lei 7787 nem pela 802 8213. A súmula está aí, a contribuição de intervenção do domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis 7787, 8212 e 8213, não podendo ser compensado com contribuição ao INSS. Nesse mesmo sentido, recente julgamento do RE 630-898, com repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese para o tema 495, acho que foi em abril esse julgamento foi concluído. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da emenda 33 de 2000, emenda constitucional, quando surgiu um debate se seria constitucional, se seria devida a contribuição depois dessa emenda. Constou na emenda que a contribuição tem contornos próprios de CID, que trata-se de tributo destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado, consistente na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e setoriais,
Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura a CIDs, estando sua instituição jungida aos princípios gerais de atividade econômica e que é constitucional, assim, a CID destinada ao INCRA, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da emenda constitucional 33 de 2001. Então, coloquei aqui no regimento interno do CARF, a gente segue as súmulas, né, do Supremo e do STJ, então, quanto ao INCRA, sem razão contribuinte. Quanto ao SEBRAE, sustenta que tais contribuições somente são devidas por empresas comerciais, conforme jurisprudência esquecida, devendo... Sara? Oi? Sara, mas, por favor, acho que pode resumir isso aí, que é mais ou menos conhecido de todos, e ainda tem mais um outro processo dessa mesma sentada. Tá. Só cita os entendimentos das jurisprudenciais que são matérias já superadas, né? Que o recurso é antigo. Está bem resumido mesmo, que a contribuição ao SEBRAE também o Supremo já pacificou o entendimento da necessidade de edição de lei complementar, né? Estou citando aí o tema 227, que é reserva de lei complementar para instituir contribuição, ele foi desnecessidade, e que ela é também intervenção do demônio econômico, considerou CID, então é válida a cobrança independente de contraprestação direta em favor do contribuinte. E também em recente julgamento, também agora, já esse ano, com repercussão geral, tema 325, o Supremo disse que as contribuições ao SEBRAE, Apex, da BDI, foram recepcionadas pela emenda constitucional 33 de 2001 também, ou seja, o Supremo reconheceu ser legal a cobrança da exação com base na folha de pagamento, mesmo após a emenda constitucional. E SESC e SENAC, eu estou resumindo na súmula 499 do STJ, resumindo aí, que essas empresas prestadoras de serviços estão sujeitas à contribuição ao SESC e ao SENAC, salvo se integradas no serviço social, ou seja, a exceção aí seria se ela tivesse integrada, por exemplo, no SENAC, que não é o caso dela, né? Então, também sem razão aqui. E na compensação, são os mesmos, ele está pedindo que seja compensado, que ele teria recolhido a maior, ele não recolheu nada maior, então não existe esse crédito. Resumindo também, eu estou falando aqui no voto detalhadamente, que mesmo que ele tivesse um crédito, não existe compensação, ele tem que requerer, né, para a Receita, ou se ele recolheu diretamente para o terceiro. E então, estou citando aqui a legislação e concluindo que ele não tem direito à compensação, até porque isso também não poderia ser matéria de defesa, ele está fazendo um pedido de compensação nessa esfera, e também, como não é possível a compensação, também vou deixar de apreciar a questão relativa a 30%, a índices de correção, e concluindo, então, estou conhecendo em parte do recurso, não conhecendo das matérias trazidas apenas em grau recursal, quais sejam contradição no relatório, SAT, diferença de FIP e GPS, recolhimento das contribuições retidas, incidente de contribuição sobre a folha, e na parte conhecida negar provimento. Ok, dúvidas, né? Tirando a parte das constitucionalidades e legalidade das contribuições, a situação é similar. A Sônia tem um apontamento. Sônia, por favor. Sim, a questão da compensação, sob a minha ótica, ela é uma matéria alheia à lide administrativa tributária aqui. Então, sob a minha ótica, eu encaminharia no sentido de não conhecer, na medida em que ela não faz parte da lide administrativa, né? É uma matéria alheia à lide administrativa. Então, eu não conheceria também do pedido de compensação. Eu abro aqui essa discussão, rapidamente, se for possível. Eu fui no sentido, assim, eu sempre sigo o sentido de a DRJ, ela conheceu e rebateu, e eu vou nesse sentido, assim, de que ele traz de novo, né? Então, por isso eu conheci e rejeitei, e neguei. Eu não entendi sua explicação, Sara, mas é mentira, eu não escutei porque eu fui ligar a luz, desculpa. Não, assim, eu fui o meu voto está no sentido, eu estou rebatendo o que ele traz no recurso. Quanto à compensação, ele já tinha trazido também na impugnação, né? E a DRJ tinha rejeitado, rebatido, e eu fui na mesma linha da DRJ. Tá, pela devolução, tá. Isso. E eu sou do entendimento do Caio, né? É isso? Então, eu devo ficar vencida aí. Você herdou porque se sentou na cadeira dele. Eu estou aqui com o Caio, também fazer emanações do Caio, é isso. Imposto. Martin, por favor.
Não tinha Tá ligado sem logo. som. Lembrando que a gente tem que encerrar, vai encerrar com esse processo, tá? Porque tem o apoio à sessão suporte também, tá? Então o outro vai ficar para amanhã, tá? Martin, faz suas colocações, depois Essa eu vou passar a questão da votação. compensação de 30% a gente já tratou no processo 27 da pauta, né? E lá acabou sendo conhecido por todos, né? Eu até concordo com o que a Sônia comentou, mas acho que a gente apreciou o 27 agora há pouco, né? Foi, tinha a mesma questão, né? A mesma Não questão, conheceu. né? E lá foi conhecido. Então passou por algum motivo, eu acho, dá para retificar? Dá para eu não conhecer do 27? Então vai ficar um posicionamento diferente, mas eu não vou conhecer aqui. Não tem problema. Então vamos voltar ao conhecimento da compensação. Mário, como vota? Eu acompanho a relatora aí quanto ao conhecimento. Eu também vou conhecer. Também estou acompanhando a relatora. Qual a relatora? Também acompanho a relatora. Também acompanho. Então foi por maioria de votos. Ficou conhecimento por maioria de votos, não conhecer só dessa matéria do voto da relatora. A Sônia, eu vou assinalar que ela conhecia do recurso em menor extensão. No mérito, por favor. Pode votar, Mário, por favor. Acompanho a relatora também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Qual a relatora? Acompanho também. Eu também vou acompanhar. Então vou registrar aqui o conhecimento menor extensão da Sônia, e no mérito ficou na parte conhecida, né, negar provimento. Eu vou pedir para a gente retomar o julgamento do 29, no caso, né, amanhã, tá? Dado o adiantado da hora. E agradeço a todos. Peço para o suporte interromper a gravação, por favor.